Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Meu nome é Cláudio Queiroz, fundador do canal. Como se proteger da inflação? Como ganhar esse aumento da Selic, aproveitar esse aumento da inflação? Onde olhar? Como melhorar a sua rentabilidade? Vou dar um diagnóstico aqui de 3 fundos olhando diferente para que você possa ter ou não, diminuir ou aumentar sua posição. Vem! Três fundos: Kinea High Yield, Kinea Índice Preço e Iridium Recebidos. Se nós olharmos o Kinea High Yield, o dividendo anualizado dele de 12,84. O de índice de preço, 10,87 e o Iridium, 10,91. Antes de tudo, vale a pena nós fazermos aqui um pequeno diagnóstico da inflação. Nós estamos falando que a inflação hoje, dos últimos 12 meses, ela está em 6,10. Mas olhando para frente, lá em 2022, nós já vamos visualizar que ela vai estar em queda. Então você tem que surfar na inflação e tem que surfar no aumento da Selic, para você ganhar mais, botar o dinheiro no bolso aí. O aumento da Selic para esse final desse ano, ele já está em torno de 5, 5,5. Então, nós temos que surfar este ano com o aumento da Selic e a inflação, porque a inflação vai começar a cair só no outro ano. Então, o momento de você avaliar se isso é recomendado para você ou não, se cai no seu perfil. Tudo que nós falamos aqui, isso não é uma recomendação, mas é uma maneira diferente de você estar olhando. O dividend yield do Kinea Índice, 9,67, do Iridium 9,55 e do High Yield 9,35. O P dividido pelo VP, que é aquele cheiro que eu sempre falo para vocês, que pelo menos bate o olho para estar dando uma olhada só para ver se ele está caro ou barato. Se nós olharmos o índice, é 1,08, o Iridium 1,40 e o High Yield 1,10. Sempre ligo liquidez diária. Então, entre os três, o que tem mais liquidez é o Kinea Índice, que tem muito no mercado, quase 13 milhões de liquidez diária contra um Iridium de aproximadamente 7 e o High Yield, ele está bem mais baixo, com 2 milhões, mas está melhorando essa liquidez. O último dividendo que foi distribuído por eles, o índice distribuiu R$1, o Iridium 1,28 e o High Yield 1,20. O preço de cada um, 110,45, 141,26 e 112,23. Os dividendos em percentual, que é onde você vê se você está ganhando mais ou não, olha só, empatou. O índice de preço com o Iridium, quem está te pagando mais com relação ao valor de cota é o High Yield em 1,07. Os dividendos anualizados, eu já cantei a bola para vocês no início. Vale lembrar o seguinte, que o Kinea High Yield são títulos de renda fixa de alto retorno, potencial alto. Mas tem essa classificação com a finalidade de indicar um papel que tem baixa liquidez de crédito e, portanto, ele pode correr um risco, um sujeito a maior probabilidade de um calote. Mas aí entra o quê? O gestor e a casa que está fazendo. Então nós temos que ver que o Kinea, efetivamente, ele faz bons controles, tem algumas garantias que eles exigem, então isso tem que valer a pena para que você possa colocar na sua balança se entra ou não, se você vale comprar ou não. O tamanho do patrimônio do High Yield é de 1,10 bi. Tem 6.088 cotistas, uma taxa de administração que ela não é baixa para mim, mas é 1,6, mas não tem taxa de performance disso. O fundo, ele tem um saldo de lucro a distribuir ainda de 0,10 por cota. O fundo ele já foi plenamente alocado. A carteira está sendo considerada como saudável, apesar de todos esses impactos nesses últimos 12 meses que aconteceu com High Yield. E o portfólio está adimplente. Se nós pegarmos a terceira emissão que ele fez, foi de 110,19, e jogar isso
contra uma Selic, ele trouxe uma remuneração de 524% já líquido de IR. Então é bem atrativo. O que eu falo para vocês é que nós temos que aproveitar para surfar tanto na Selic quanto na inflação. Então vamos olhar a alocação do indexador dele. Esse fundo 82,8, ele está pendurado no IPCA, então ele vai surfar aí na inflação. 16,2 ele está no CDI, então ele surfa também com esse aumento para tentar controlar esta inflação. E Selic somente 1% é caixa, né? É peanuts isso aí. Se nós olharmos predominância em CRIs, 96,6 por instrumento, né? A alocação dele é praticamente toda em CRI. 2,4 está em outros fundos imobiliários. O que nós sempre temos que ficar de olho é que tipo de setor que ele está alocado nisso, né? Porque é um cheiro para que você possa fazer outros investimentos também. Então você vê 54,3 é de escritórios, 28,2 é shoppings e 7,1 é de logística. Só aí a carteira dele é quase 90% juntando esses três. Sem dizer que um setor está crescendo às escondidas aí, que é o residencial, os fundos que estão ligados a residencial. Ele está crescendo e eles estão alocados com 7%. Tem que ficar ligado. Esta aqui é a lista que eu trouxe para vocês de ativos, mas eu vou deixar aqui o link para vocês aqui na tela, que é o do quineia.com.br, para que você possa acessar, se for o caso, na íntegra. Eles estão com 31 ativos mais o caixa, mas se você olhar a quantidade lá de CDI mais, numa taxa aí de 6,4, 4,05 eles estão sendo remunerados, e tem também os CRIs ligados ao IPCA, que é a maior parte deles, que ele está em 9, em 8. Isso que vai acontecer com esse aumento, com essa inflação, eles vão estar surfando nesse campo. Vamos para o Iridium. O Iridium é o Iridium Recebíveis Imobiliários. Ele tem um patrimônio já de 2,02 bi, número de cotistas de 118,081, uma taxa de administração de 0,17, mais uma taxa de gestão de 0,83, que dá 1%, contra 1,60 que nós vimos lá. O administrador é o BTG Pactual, por quê? Infelizmente, esses dados foram divulgados só lá de março, eles não colocaram do mês passado ainda. Esse, para mim, é um grande mal do BTG, porque eles não têm uma velocidade de divulgação e transparência completamente desses números. Então fica difícil de nós acompanharmos um fundo que não tem essa agilidade. Para mim é muito restritivo, eu gosto de estar muito mais presente. Nós já olhamos para o passado para ver o que o cara fez. E se ele demora mais um tanto ainda para abrir, é ruim. Mas olhando para a distribuição do indexador dele, do último relatório disponível dele, ele está pendurado em IPCA 27,35, IGPM mais 6,57 e GPDI 0,96. Isso tudo é a parte inflacionária que ele deve surfar. Só em CDI ele está 24,07 e o CDI mais um prêmio 13,75. E ele já tem uma característica um pouquinho diferente. Ele já tem 27,31 pendurado em outros fundos imobiliários que ele faz algum tipo de ganho de capital para poder remunerar para nós investidores. A distribuição dos ativos deles é um pouco bem menor do que CRI, 47,97 ele está pendurado em CRI, em outros fundos imobiliários 27,97 e 24,07 em FII de renda fixa. Então ele tem uma outra distribuição, sendo que em real estate, se nós olharmos por distribuição desse setor, 40,94, governo federal 24,07 e de papéis 20,45. O resto é tudo uma proporção muito baixa. Se nós somarmos um pouquinho toda a distribuição por indexador e ter uma taxa média, nós estamos falando aqui 34,88, ele está pendurado na parte inflacionária, que é IPCA, IGPM e o GPDI. Ele é um cara que vai surfar não muito na inflação e ele vai estar correndo muito mais nos fundos imobiliários lá. Beleza? Vamos então para o Quineia Índice de Preço.
Ele tem um patrimônio líquido de 4,85 bi, número de cotistas de 57,067, uma taxa de administração já de 1%, não tem taxa de performance e tem na carteira em torno de 55 ativos. Se nós olharmos a última emissão que ele fez de cota, foi de 106,41. Se nós cruzarmos conta a Selic, o CDI, desculpa, ele teve uma remuneração já atualizada de 452%. Então, isso é uma baita remuneração. E sem dizer o seguinte, que é a coisa mais importante, o fundo possui um saldo bruto a distribuir ainda de 0,90 por cota. Ele está segurando e uma hora, no semestre, ele vai ser obrigado a vai te devolver. Então vai ter uma bala aqui em algum momento para que você possa receber um pouquinho mais. Ele vai te pagar esse 0,90 que ele está segurando aí. Algumas informações adicionais deles. As novas alocações, praticamente quase já foram feitas todas. No mês de maio, agora eles devem esgotar todos os recursos da sua última captação que ele teve. E essa distribuição de dividendos que ele colocou foi referente ao mês de abril, que é o que foi recebido, que ele distribuiu R$1 por cota. Eles olharam a inflação de fevereiro e março. Então, se a inflação está subindo, ele deve surfar um pouquinho também. Se nós separarmos um pouquinho pela alocação de indexadores dele, a maior parte, 94,1%, está no IPCA e mais 1,5% no IGPM. 4,4% ele está pendurado em Selic. Então, esse é um fundo que, inflação, o cara vai surfar. Se nós olharmos a alocação por instrumento que ele tem, a maior parte dele também é predominante, é de CRIs, 94,2%. Ele tem um caixa de 4,4% e FII só 1,4%. Então ele é predominante em CRI. Lembrando que a inflação dos últimos 12 meses, a partir dessa data que eu estou falando no vídeo, ele está de 6,10%. Então ele vai surfar no curto prazo esse cara. A alocação para o setor dele, vamos olhar para ver como é que ele está. De escritório, 42,2%, lojista 23,9%, shopping 20,4%. 86,5% da carteira dele está pendurado nesses três. Mas ele também está no residencial que eu falei para você que está crescendo aos pouquinhos, 4,08%. Então ele está andando. São 55 ativos, sendo 54 ativos mais o caixa. Se nós olharmos também aí, ele tem um IPCA aí mais 7,47, IPCA 6,40, IPCA mais 5,51. Então ele tem um mix aí que, se você quiser olhar na íntegra, é lá no site do kinea.com.br, vai ter a lista de todos os ativos para que você possa estar acompanhando. Ele tem inclusive lá de 6, 7, e aí isso vai ajudar bastante você visualizar o quanto você está se protegendo. E aí só com esses 3 fundos de papéis você consegue visualizar efetivamente se você está muito exposto com a inflação ou não, e da mesma maneira você vai conseguir estar protegido. Lembre-se, o sucesso da vida é feito de escolhas. Então, aí você decide. Isso não é uma recomendação, mas é um parâmetro onde você pode ver, escalonar aí, olhar qual é o peso que você está a sua ação, para que você possa ver se você consegue surfar nesse momento de Selic subindo e tentando controlar uma inflação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva, like, sininho e mande aí para todos. Vai ser que é investimento. Forte abraço. Vem!